Então, entrando aqui no tópico 1, que é psicologia e avaliação psicológica, né? Qual é a diferença entre psicologia e avaliação psicológica, teoricamente falando? A psicologia, gente, é uma ciência ampla que estuda o comportamento humano, os processos mentais, uma variedade de construtos. A gente fala construto em psicologia porque são conceitos abstratos, né? Não são muito concretos, né? Então a gente chama esses conceitos de construtos. Então a gente estuda uma variedade de construtos, né? Que são as emoções, como por exemplo, alegria, tristeza, raiva, ciúmes, medo, nojo, a confiança, o amor, a culpa. A gente estuda cognição, né? A cognição envolve percepção, pensamento, memória, atenção, inteligência. Dentro da percepção, a gente estuda emoções e os aspectos cognitivos que também interferem na percepção, né? Estudamos motivação e muitos outros aspectos do desenvolvimento humano e do funcionamento psicológico, tanto em estados normais quanto patológicos, né? Por exemplo, os transtornos do desenvolvimento, transtornos de personalidade, ou seja, um arcabouço teórico gigantesco. E o que é a avaliação psicológica, né? Para fazer uma avaliação psicológica, eu tenho que ter estudado psicologia, né? Como que eu vou mensurar todos esses construtos, ou seja, todos esses conceitos nossos da psicologia, todos esses fenômenos psicológicos que envolvem aí emoções, cognições, motivações, transtornos, né? Se eu nem conheço a teoria, né? Então, para fazer uma avaliação psicológica, eu preciso ter esses conhecimentos teóricos, né? Porque a avaliação psicológica consiste na aplicação de procedimentos bem sistemáticos para você medir e avaliar esses construtos psicológicos, né? Então, trata aí do uso de uma variedade de técnicas, de instrumentos para coletar dados sobre um indivíduo, um grupo, com o objetivo aí de descrever o estado psicológico de alguém para fazer diagnóstico, para fazer prognóstico, ajudar, de repente, na adequação para determinadas situações ou tratamentos. Então, numa avaliação psicológica, eu investigo quais são os possíveis pensamentos, sentimentos, né, emoções, comportamentos que estão por detrás de uma série de questões, como, por exemplo, de uma ideação suicida, né? Ou de um comportamento criminoso de alguém, né? Quais são, né, as emoções, os pensamentos, os sentimentos, os comportamentos que estão por detrás, né, de uma pessoa que tem aí ou uma ideação suicida ou um comportamento criminoso, como também o que está por detrás dos aspectos psicológicos de uma pessoa que tem um grande sucesso profissional, né? Então, para avaliar, é preciso utilizar instrumentos e técnicas específicas, né? Que a gente estuda bastante ali na avaliação psicológica, entrevistas clínicas, né? Observações comportamentais, a escuta nossa tem que estar afiada, né? Testes psicológicos, né? Escalas, inventários, questionários, métodos projetivos, como o teste de Rocha, como o HTP, né? Então, tem como objetivo uma avaliação psicológica coletar dados quantitativos e qualitativos para sustentar tomadas de decisão na clínica, no âmbito educacional, nas organizações, no esporte, né? No âmbito forense, e uma série de contextos, né? Na verdade, a avaliação psicológica, ela produz um entendimento detalhado do indivíduo ou do grupo, né, para melhor compreensão do caso e para auxiliar ali em algum diagnóstico, no tratamento, nas orientações terapêuticas, no planejamento das intervenções. Então, a avaliação psicológica é uma ferramenta, né, que por meio dela os psicólogos aplicam a teoria para obter insights práticos e orientados para a solução de problemas ou melhoria do bem-estar psicológico. Então, é possível dizer
que a avaliação psicológica nasceu praticamente junto com a psicologia, né? Porque a capacidade de avaliar, de mensurar fenômenos psicológicos foi crucial para estabelecer a psicologia como ciência empírica, como uma ciência rigorosa, uma ciência científica, né? Não basta só uma teoria, você precisa provar que essa teoria ela funciona, e é através da avaliação psicológica que a gente mostra o funcionamento de toda a teoria psicológica. Então, a avaliação psicológica, ela permitiu aos pesquisadores e clínicos validar as teorias psicológicas, desenvolver e aplicar intervenções e acompanhar os resultados dessas intervenções, né? Contribuindo aí significativamente para a evolução da psicologia, né? Então, só para diferenciar um pouquinho, né? Psicologia de avaliação psicológica e que, né? Para você ser um bom avaliador psicológico, você tem que conhecer também todas as teorias ou os construtos que fundamentam as questões que você vai avaliar. Eu lembro que numa aula, uma aluna falava assim, professora, mas como você consegue escrever desse jeito, né, num laudo, né? Eu falei assim, olha, é importante você ter a noção que o teste vai te dar, né, a entrevista, o teste, a observação, vai te dar algumas informações, né? Como você vai costurar isso e vai transformar isso num texto claro, elucidativo, né? Em um texto que faça com que as pessoas compreendam o que está acontecendo, você tem que ter ali toda uma bagagem da psicologia também, né? Então, vamos falar da avaliação psicológica na clínica, né? No contexto clínico. Hoje, por exemplo, a gente tem uma avaliação que se chama avaliação terapêutica, né? Que atualmente envolve, né? Que entrelaça aí intervenções terapêuticas com os insights emergidos aí de uma avaliação psicológica bem meticulosa, ajustadas aí às necessidades particulares de cada um. Então, esse processo de avaliação terapêutica ou de avaliação, né, na clínica, ele é projetado para promover um autoconhecimento mais profundo e incentivar um crescimento pessoal saudável, abordando inquietações que pode ser cruciais aí na vida de alguém, né? Questões como, né, por exemplo, por que eu não consigo manter um relacionamento estável? Pode ser uma questão, né, na clínica, de uma pessoa que busca, né, um psicólogo, porque ele tem as suas angústias, ele tem, né, algumas questões existenciais, ele tem coisas que ele acha que ele não consegue administrar sozinho, né? Meus problemas, às vezes teve uma pessoa que perguntou, meus problemas são reflexo de uma infância difícil ou eu estou usando isso como desculpa para não encarar as minhas falhas? Né? Uma pessoa perguntou para mim assim, na verdade, às vezes as pessoas não perguntam, a gente elabora junto com elas, né, as questões que elas trazem. E essa queria saber o seguinte, será que a minha franqueza, ela é percebida como grosseria ou é uma expressão da minha honestidade, né? Porque ela escutava muito que as pessoas falassem, nossa, como você é grosseira, mas na cabeça dela é porque ela era honesta, né? Ela falava na cara das pessoas aquilo que ela pensava, né? De repente, uma pessoa pode ter uma questão como, por que me falta motivação para as atividades cotidianas? De onde que vem a minha desconfiança em relação aos outros? Por que eu não tenho sucesso em nada do que eu faço, né? Então, imaginem aí a transformação que pode ocorrer quando existe com essa pessoa que busca entender o que está acontecendo com ela, né? Se existe aí uma discussão honesta, apoiada por dados científicos, que esclarece os modos de pensar, sentir e agir que estão impedindo ou dificultando alguém de atingir os seus objetivos, né? De melhorar a sua qualidade de vida e bem-estar, de alcançar a felicidade, de agir em consonância com as suas crenças ou tomar decisões mais acertadas.
o efeito terapêutico, na verdade, os efeitos terapêuticos, né, de uma psicoterapia vão ser intensificados quando a pessoa ela tem consciência clara do que ela precisa para ser aprimorado, para ser desenvolvido, ou que ela precisa evitar algo que é facilitado por meio de uma avaliação psicológica clínica eficaz, né? Então, muitas vezes, claro que uma pessoa que está numa condição psicológica de muita necessidade de apoio, não é o momento de fazer uma avaliação psicológica, né? Mas se você está num estado, né, de curiosidade, de tensão, de estresse, né, e capaz de estabelecer uma discussão saudável, né, temos aí um momento para se fazer uma avaliação psicológica, para entender o que acontece com você, para que a própria pessoa, para que o próprio cliente possa se ajudar nesse processo, né? Tendo ciência do que ele precisa, né? Então, o que ele pode desenvolver, o que ele pode aprimorar para que ele conquiste as questões e para que ele chegue onde ele quer chegar, né? Então, uma prática eficiente é a realização da avaliação psicológica antes de iniciar o tratamento psicoterapêutico, né? O que proporciona aí um entendimento aprofundado, né, das questões psicológicas do cliente. E essa abordagem permite antecipar estratégias personalizadas para enfrentar o desafio específico que aflige cada um. Né? Lembra quando eu falei o que está por detrás de uma pessoa, né, em termos de pensamentos, sentimentos e comportamentos de uma pessoa que tem muitos pensamentos de autoextermínio, né? Será que o que faz eu pensar em suicídio é a mesma coisa que faz qualquer um de vocês pensarem em suicídio? Não. Para cada um, a gente tem os gatilhos, né, muito particulares. Tem muito a ver com as nossas experiências, que tem muito a ver com todo o nosso arcabouço psicológico, né? Então, quando você faz uma avaliação psicológica, você consegue estabelecer estratégias mais personalizadas para enfrentar todos esses desafios específicos, né, que aflige aí cada pessoa, né? Com certeza, temos aí um tratamento muito mais eficiente quando a própria pessoa tem ciência, né, do que está acontecendo com ela, do que está por detrás disso tudo, né? E outra possibilidade, né? Como psicóloga clínica, imagine aí o valor agregado de você poder rastrear cientificamente o progresso terapêutico através da avaliação psicológica, né? A avaliação psicológica, ela é uma ferramenta que oferece um olhar detalhado sobre a evolução do cliente, desde o início do tratamento até o alcance de resultados concretos e mensuráveis em relação às suas preocupações iniciais, né? Já pensou que interessante? Você inicia um processo, mostra como o cliente está em relação à questão as questões que ele trouxe, né? E essa avaliação pode ser repetida, né, ao final deste processo, né, para mostrar cientificamente, né, como ele entrou, como ele está saindo, né? Então, a avaliação psicológica clínica é também essencial no processo de diagnóstico diferencial, né? Respondendo a questões críticas, como estamos diante aí de um caso de transtorno de humor ou de um quadro psicótico, né? As manifestações emocionais que uma pessoa apresenta neste momento podem evoluir para uma condição psiquiátrica? São perguntas, né? Importantes que as pessoas podem ter também ali na clínica, né? Que pode ser encaminhado para avaliação psicológica. Quais traços de personalidade estariam intrinsecamente ligados ao surgimento ou progressão de uma doença física, né? Nós temos muitas doenças psicossomáticas, fibromialgia, dores de cabeça, né? A gente tem dores no estômago, alergias, todas elas, muitas vezes, com um fundo psicológico muito importante, né? Então, qual é a gravidade da depressão de um indivíduo, por exemplo, e quais são os fatores desencadeantes específicos que podem agravar a sua condição de depressão ou até chegar a levar a pensamentos suicidas, né?
Então, a avaliação psicológica clínica, ela nos permite explorar as nuances individuais que fazem com que as experiências de vida de cada pessoa, elas sejam únicas, tá? É uma ferramenta bem versátil, né? Essa avaliação psicológica. E ela também pode ser utilizada para avaliar aspectos do desenvolvimento humano em diferentes estágios da vida, né? Quais são as expectativas de desenvolvimento afetivo, cognitivo, psicomotor em cada faixa etária, né? E também oferece aí avaliações neuropsicológicas, orientação profissional ou de transição de carreira e uma série de outras avaliações aí que também são feitas no contexto clínico, né? Então, por meio da avaliação psicológica clínica, nós podemos executar intervenções precisas e bem informadas, né? Ela capacita os psicólogos a compreender e apoiar, por exemplo, uma criança em idade escolar com dificuldades acadêmicas, a identificar os fatores psicológicos que podem ajudar um atleta a superar obstáculos psicológicos, né? Pode oferecer suporte emocional sob medida a pacientes com doenças crônicas, pode facilitar a adaptação de expatriados, né, em novos contextos culturais. Então, a avaliação psicológica clínica é uma ponte para uma assistência altamente personalizada e muito mais eficaz, né, do que quando você entra para um tratamento sem fazer uma avaliação psicológica. Bem, agora vamos para o próximo tópico. A avaliação psicológica no contexto forense. Deixa eu colocar meu reloginho aqui para eu não avançar no tempo demais. Professora, você quer ir, colocar algumas perguntas por tópico ou você quer responder tudo ao final? Como fica melhor para ti? Eu acho que é melhor ao final. Show de bola. Perfeito, anotados. Então, vamos lá. Vamos falar agora um pouquinho sobre a avaliação psicológica forense, né? As avaliações psicológicas forenses, elas também são uma ferramenta essencial aí no sistema judiciário, são requisitadas em diferentes instâncias, né? Na delegacia pode ser solicitado avaliações psicológicas, o Ministério Público, nos tribunais de justiça, dentro do sistema prisional. Então, as avaliações, elas são fundamentais nas varas cíveis, criminais, no contexto de execução penal, né, que é o contexto do presídio, né, porque fornecem aí insights especializados sobre a mente dos envolvidos, seja tanto dos réus, né, das supostas vítimas, dos supostos criminosos, né, e de outras partes também interessadas, né. Então, além dos peritos oficiais, né, que são nomeados pelo juízo para fazer essas avaliações psicológicas no contexto forense, que a gente chama de perícia psicológica, existe também a figura do assistente técnico, né, que é um profissional contratado por uma das partes, né, que está envolvida no litígio. Então, as partes, sempre que vai ter uma avaliação psicológica, elas podem contratar um assistente técnico, psicólogo, né, que é um especialista que vai desempenhar aí um papel super importante, assegurando aí que os achados e as conclusões das perícias psicológicas sejam interpretados corretamente e inseridos aí de maneira relevante no processo legal. Então, a função do assistente técnico, ela vai além de uma mera revisão, né, do que está acontecendo. Ele deve ser também um expert em avaliações psicológicas forenses, né? Capaz de fornecer aí um conhecimento profundo em psicologia para esclarecer as questões técnicas complexas, né? De todo esse processo judicial que está aí envolvido na avaliação psicológica. Então, o assistente técnico, ele analisa detalhadamente o laudo do perito que foi nomeado pelo juízo e fez a avaliação, né? Checando aí a precisão técnica, a metodologia empregada e elabora pareceres técnicos que podem ser decisivos. Que podem ser aí decisivos para contestar ou para complementar as informações do laudo pericial, né? Em determinados casos, o assistente técnico pode também estar presente durante as avaliações conduzidas pelo perito oficial, né? Garantindo que os procedimentos sejam
seguidos à risca, de maneira científica, né, dentro da melhor prática. É importante também ressaltar que a avaliação psicológica forense, ela pode influenciar diretamente o resultado de um caso, né? Influenciando decisões sobre capacidade mental de um acusado para ser julgado, avaliação do risco de violência, determinação de guarda de menores, avaliações de credibilidade de testemunhas e até mesmo a concessão de liberdade condicional. Então, o trabalho do perito e do assistente técnico requer não só uma compreensão abrangente dos princípios psicológicos, né, e dos procedimentos aí técnicos, metodológicos e éticos de avaliação psicológica nesse contexto forense, mas também conhecimento de legislação, procedimentos legais, além de habilidades específicas para comunicar conceitos complexos, né, de maneira compreensível para os juízes, advogados, enfim, até jurados, né, quando são casos que utiliza aí um júri popular, né? Então, a perícia psicológica forense é um campo dinâmico, desafiador, que exige aí constante atualização e um compromisso com a ética profissional, porque as implicações do seu trabalho podem ser profundas e duradouras, afetando a vida aí das pessoas envolvidas e o curso da justiça, né? Agora a gente vai para o tópico, né, falar aí do teste de Rorschach nessas avaliações psicológicas clínicas e forenses, né? Já que a gente está falando de avaliação forense, né, um instrumento particularmente intrigante, né, é o teste de Rorschach. Quando eu falo aqui de teste de Rorschach, eu estou falando mais especificamente da minha experiência com o Rorschach Performance Assessment System, que é o sistema de avaliação por performance no Rorschach, tá? Que foi um dos últimos sistemas, né, que surgiu. Surgiu em 2011 nos Estados Unidos, chegou no Brasil em 2017, né? Mas, na verdade, ele não é um sistema totalmente novo, né? Ele é um sistema que seria um avanço em relação a alguns aspectos em relação a um sistema anterior, que era o sistema compreensivo, né? Sistema, gente, é porque são escolas, né, que têm uma forma particular de aplicar, corrigir e interpretar o teste. Então, cada escola tem algumas nuances diferentes, né? Embora todas sejam muito parecidas, tá? Em termos da estrutura, como tudo isso é processado, mas tem diferenças. Então, quando a gente estuda uma escola, a gente aplica, corrige, interpreta por aquela escola, né? Então, eu vou falar de Rorschach de uma forma geral, mas eu tenho uma escola específica, que é o RPAS, né? Então, o Rorschach é um instrumento particularmente intrigante, né? Que foi criado aí em 1921. Esse teste não é apenas uma peça histórica, né, da psicologia, mas ele continua a ser uma ferramenta vital em avaliações contemporâneas aí da mente humana, né? O teste de Rorschach, ele é conhecido por suas enigmáticas manchas de tinta, né? Ele foi desenvolvido por Hermann Rorschach, um psiquiatra suíço. Ele teve aí um insight de que o modo como interpretamos imagens abstratas pode revelar o funcionamento interno e único da nossa percepção e personalidade, né? Então, tem um século de pesquisa, né? Com um século de pesquisa, cientistas famosos, né? Como Wexner, Meyer, Miura, Viglione, Erhard, Edberg, Latif Yazigi, né? O Jaquemin aí de Ribeirão Preto, Vilemor Amaral, eu não vou conseguir falar todos os nomes dos meus colegas pesquisadores, né? Então, vários outros pesquisadores também aqui do Brasil, né? E dentre eles, vocês também vão encontrar ali uma dúzia de artigos também publicados por mim, né? A respeito do RPAS, do Rorschach, né? Todos esses autores validaram o seu uso, demonstrando que o teste é ciência aplicada, né? Então, no contexto forense, o teste, particularmente na forma do RPAS, é uma ferramenta reconhecida por tribunais ao redor do mundo,
né? O teste consiste em 10 cartões com manchas de tinta, né? Alguns coloridos, outros não, todos projetados aí para explorar a profundeza da mente humana por meio da percepção, ou seja, do modo como cada um percebe e descreve as suas percepções nas manchas de tinta. Então, os examinandos, eles são convidados a olhar para a mancha de tinta e responder a seguinte pergunta: o que isso parece, né? Ou com que isso se parece para você, né? E suas respostas, elas revelam mais do que parece à primeira vista. Então, os psicólogos, eles usam variáveis padronizadas para decodificar as respostas, né? Aí, quando a pessoa diz o que ela vê, né, várias coisas são codificadas, muitas, 14 categorias de codificação. Uma delas, por exemplo, é a posição do cartão, outras é aonde na mancha que a pessoa viu isso, né? O próprio comportamento do respondente e muitas outras categorias. Então, o Rorschach, ele permite o avaliador observar e avaliar o desempenho comportamental do respondente, ou seja, ver o que a pessoa faz e como ela pensa, e não o que a pessoa diz que faz, né? Então, quando a gente utiliza o Rorschach, eles falam assim, a gente está observando a personalidade em ação, ou seja, nós estamos avaliando o desempenho da pessoa, né? Revelando aí como que as pessoas lidam com o estresse, com as ambiguidades, como que as pessoas organizam seus pensamentos, como que isso reflete no seu comportamento cotidiano, né? Então, quando se trata de decisões jurídicas, onde a personalidade é um fator crucial, o Rorschach entra como um instrumento de avaliação psicológica muito requisitado, né? Como eu disse, diferentemente dos instrumentos, né, de autorrelato, então, uma coisa é o que a pessoa diz, né? É o relato dela, é o que ela diz numa entrevista, é o que ela diz através de um instrumento onde ela escolhe o que tem mais a ver com ela e o que não tem, né? Então, outra coisa é ela, através das manchas de tinta, dizer com que elas se parecem, né? E descrever isso. Será que o que ela diz, né, tem alguma sintonia com o que ela faz no Rorschach? Né? Então, a literatura científica, ela suporta o uso do Rorschach em avaliações forenses, destacando aí a sua confiabilidade, a sua validade, normas de interpretação, utilidade, né? E importante, ele fornece informações a respeito da personalidade que podem ser menos influenciados por tentativas de manipulação, né? Como apresentar-se aí de maneira socialmente desejável quando comparado aí a entrevistas, inventários de autorrelato, onde a pessoa mesmo diz, né, o que ela pensa, o que ela sente e como ela se comporta. Uma coisa é o que nós dizemos, outra coisa é o que nós fazemos, né? Então, o Rorschach normalmente traz, né, a maneira como normalmente você tende a se comportar. Então, por exemplo, né, nesse tipo de avaliação forense, utilizando aí o autorrelato do cliente e o Rorschach, isso pode ter inconsistências entre o que a pessoa diz e como ela age. Como ela age, eu estou avaliando pelo Rorschach, fornecendo uma perspectiva mais precisa da personalidade. Então, aí, desse modo, o uso destes dois métodos de avaliação, um de autorrelato e o outro, o teste de Rorschach, permite que o avaliador examine a concordância entre os resultados dos dois métodos diferentes, né? Quando os dois concordam, o avaliador tem uma base mais sólida para conclusões diagnósticas, né? Ou para descrições mais precisas da personalidade. Quando esses instrumentos não concordam, o avaliador precisa ter cautela, porque pode estar relacionado aí com a manipulação dos dados. Pode ser uma dissimulação de traços não desejáveis, né? Ou a simulação, de repente, de uma insanidade mental para não ser responsabilizado pelos seus atos. Obviamente, essa validação cruzada dos resultados do teste, junto com o autorrelato,
é especialmente importante na perícia psicológica forense, onde o padrão de investigação deve ser definido como mais exigente aí, que na avaliação psicológica clínica, né? Então, nessas tramas complexas do direito de família, por exemplo, a gente tem aí a perícia psicológica em casos de guarda de filhos, né? Que é um processo bem delicado e detalhado que busca responder às questões essenciais estabelecidas por juízes, né? E essas questões, elas se concentram na avaliação das competências parentais, na avaliação da saúde psicológica dos filhos, incluindo decisões sobre sua moradia, a frequência de visita dos genitores. E o RPAS mostra uma ferramenta aí valiosa nessas avaliações, porque permite uma análise profunda da dinâmica psicológica do indivíduo e também dessas interações familiares. Essas perícias, elas são frequentemente solicitadas em casos onde há um alto nível de conflito ou disfunção familiar, né? O que pode incluir aí uma variedade de comportamentos de risco, como abuso de substâncias, doenças mentais, violência doméstica, abuso infantil, né? Então, o papel do psicólogo aqui é bem complexo, né? Porque ele deve avaliar a situação com a maior objetividade e precisão possível, né? Reconhecendo aí padrões de comportamento que podem ser prejudiciais ao desenvolvimento saudável das crianças envolvidas. Então, através das respostas ao teste, é possível desvelar aí aspectos da personalidade que talvez não sejam evidentes em entrevistas ou outros instrumentos de autorrelato, que frequentemente são moldados, um pouco mais moldados aí pela desejabilidade social, né? Ou pela tendência dos indivíduos a apresentarem-se aí de forma mais favorável, né? Por exemplo, um pai que se apresenta, né, numa entrevista como confiante, como assertivo, pode revelar, através do Rocha, uma tendência aí à dependência, né? A uma dependência, a relacionamentos de vulnerabilidade, indicando que ele pode não estar muito ciente de si, né? De sua predisposição para se submeter a relacionamentos abusivos, por medo de não ser aceito ou de ser rejeitado pelas pessoas, né? Um outro genitor, né, que insiste que ele sempre procura evitar conflitos, né, que sempre propõe acordos, soluções que é benéfico para ambos os lados, que seria mais satisfatório, talvez, para o outro lado do que para ele mesmo, mas aí você vai ver o resultado no Rocha, mostra ali um perfil bem passivo-agressivo, né? Quando ele vai seguir as instruções do teste, ou seja, ele revela uma pessoa que expressa sua raiva, sua frustração, sua hostilidade de maneira indireta, através de comportamentos sutis, né? Que normalmente, né, as pessoas não percebem diretamente. Muitas vezes, como sarcasmo, procrastinação, sabotando o outro pelas costas, né? Pode produzir também aí um protocolo que mostra um déficit, né, para interagir de maneira solícita, cooperativa, junto com essas características, um excesso de representação de relacionamentos destrutivos, coercitivos, malevolentes, e comportamentos que indicam que ele se sente intelectualmente superior, que não suporta que as pessoas o questionam, se mantendo frequentemente ali na defensiva, disposto a agredir quem não é submisso a ele, né? Características aí desafiantes, oposicionistas. Pensa. Então, esse último genitor provavelmente não é o jogador de equipe que se apresenta como de fato é, né? Então, pelo menos quando está sob o escrutínio público, ele não é assim, né? Bem, agora vamos falar do Rocha também em outros contextos, como a avaliação da insanidade mental, né? Então, o Rocha, ele é igualmente relevante em casos criminais. Temos aí a alegação de transtornos psicóticos, né? Que é aí uma questão séria,
porque isso pode influenciar o veredicto, né, sobre a capacidade do réu de ser responsável pelos seus atos, né? Então, o fato de uma pessoa, de repente, ter um transtorno psicótico grave, isso torna ele inimputável e ele não responde ali pelos seus atos, né? Então, o R-Paz, ele é destacado na literatura por ter a sua capacidade de detectar traços psicóticos de maneira muito eficaz, né? Fornecendo aí dados cruciais para a avaliação da competência mental, né? Além disso, o teste ele pode informar o risco também de reincidência criminal ao identificar aí traços de personalidade como uma impulsividade muito grande, falta de empatia, agressividade, que são fatores conhecidos aí por contribuir, né, por comportamentos violentos recorrentes, né? Em suma, o Rocha é uma ferramenta aí robusta no arsenal da psicologia forense, né? E ele fornece aí uma perspectiva única, né, que complementa outros métodos de avaliação, oferecendo aí um retrato multifacetado, dinâmico, né, do psicológico aí das pessoas, que é extremamente valioso em contextos legais, onde a personalidade e a saúde mental são de importância crítica, né? E no contexto jurídico, o Rorschach ele é utilizado aí por excelência, né? Porque muitas vezes as pessoas elas não têm uma clareza, né, do quais são os aspectos que estão aí por detrás. E o Rorschach traz exatamente essas questões subjacentes que normalmente não estão presentes no nosso dia a dia, porque nós temos uma noção de como nós somos no dia a dia, diante de situações simples, familiares, onde nós sabemos o que é esperado de nós, né? Então, muitas vezes acontece um evento e uma pessoa explode ou reage de uma maneira intempestiva, violenta, aí você fala assim: nossa, esse não é aquele, não, isso não é a pessoa que eu conheço. É sim a pessoa que você conhece. É que normalmente você a vê num contexto, por exemplo, de trabalho, onde ela tem tudo muito organizado, que ela tem que fazer, ela tem aquela rotina de todos os dias. Então, isso deixa as pessoas mais eficientes, mais rápidas, com mais facilidade de administrar as situações cotidianas, né? Mas quando a coisa foge do controle, quando não saiu do jeito que a pessoa esperava, né? Ou quando essa pessoa está enfrentando uma série de pressões de diferentes ambientes, como ela lida com isso? De repente, ela pode explodir, né? E é exatamente essa questão, né, da importância diante de alguns cargos também profissionais, que as pessoas têm que ter porte, né, manuseio de arma, de repente pilotar um avião, né? Essas pessoas não podem, diante de contextos, né, estressantes ou muito estressantes, elas não podem perder a cabeça, né? Então tem que ter um perfil aí diferenciado que o Rorschach também possibilita a gente perceber como as pessoas lidam com situações de estresse, de tensão não familiares, né? Bem, vamos agora para o nosso último tópico da noite. Melhores práticas e desafios éticos, tá? Então, nas interseções onde a avaliação psicológica ela pode encontrar aí com a justiça e os direitos humanos, temos aí um campo repleto de nuances, né? Onde as melhores práticas e a ética profissional são de suma importância. Cada avaliação é uma jornada única. Ela é restrita ao contexto em que ela está sendo solicitada e à demanda específica da questão. Então, a utilização de qualquer avaliação psicológica, ela é intrinsecamente limitada ao contexto na qual ela foi realizada. Então, informações coletadas em um cenário clínico, por exemplo, não pode ser transportadas indiscriminadamente para outros âmbitos, né? A não ser que a solicitação na clínica foi para avaliar questões acadêmicas, né, que estão interferindo no âmbito acadêmico. Aí sim, esse laudo foi feito na clínica
para atender questões, né, de um contexto acadêmico. Então, isso já é uma demanda muito específica. E o que eu usei, né, que eu identifiquei como limitações, como possibilidades de desenvolvimento no contexto, dentro da clínica, para o contexto acadêmico, não serve para o jurídico, não serve para uma situação de seleção, de trabalho, né, de outros contextos. Então, é super importante, né, os psicólogos terem esta noção, né? Tanto é que o conselho, na nossa resolução, ele diz que aquela pede para o psicólogo, inclusive, colocar essa observação, né? Caso alguém, de repente, vá para a clínica tentar manipular o psicólogo para dar um resultado na avaliação, porque ele quer abrir um processo, ou porque ele quer colocar isso no contexto jurídico, né? Então, tem que tomar bastante cuidado, né? Tal prática, né, não apenas violaria aí os princípios éticos da confidencialidade e do consentimento informado, mas também a integridade científica dos instrumentos de avaliação que são desenhados para medir construtos específicos sob condições particulares definidas, né? Então, é essencial entendermos que as respostas fornecidas pelos testes psicológicos também não são diretivas e nem conclusivas por si só, né? Nenhum teste vai responder uma pergunta, né? Nenhum teste vai responder aquelas perguntas. Ah, por que que eu não tenho sucesso na vida? Ah, por que que eu não consigo ter um relacionamento estável, né? Em vez disso, os testes, eles fornecem o quê? Dados importantes que o psicólogo utiliza para construir respostas informadas e fundamentadas na questão que é para ser avaliada, né? Então, a interpretação dos testes, além disso, né, além dessa questão, né, de que teste não responde nada, que teste que eu utilizo para avaliar se uma criança foi abusada sexualmente? Eu não conheço nenhum teste, né, que vai te responder essa pergunta. Primeiro, você tem que conhecer o fenômeno, né, que se chama as consequências psicológicas de um abuso sexual em crianças, né? Então, você vai ter que estudar, você vai ter que ler bastante, você vai ver que as consequências psicológicas podem ser muito variadas, né? Quais são elas? E aí sim, quando você avalia, o teste vai te dar uma série de informações. Você conhece a teoria. Essas informações, né, corroboram com essa teoria, então aí eu posso até dizer que o desempenho dessa criança no processo de avaliação psicológica foi muito semelhante ao de outras crianças, né, que passaram por eventos sexualmente abusivos. Eu não estou dizendo que a criança foi abusada, mas eu estou dizendo que ela apresenta uma série de sinais e sintomas, né, de estados psicológicos semelhante ao de outras crianças que também passaram por isso. E aí eu tenho que ter uma fundamentação teórica, né, para mostrar que o que eu achei no teste foram os aspectos X, Y, Z, A, B, C, D, e que tem autores, né, que apontam isso como aspectos, né, que aparecem também em outras crianças que foram estudadas e que passaram por esse fenômeno abusivo, né? Então, além disso, a interpretação dos testes é um processo complexo, que vai além da mera aplicação e pontuação. Requer aí um entendimento profundo das teorias psicológicas, como eu acabei de explicar, né? Das características dos instrumentos, da capacidade de integrar dados multifacetados em um perfil psicológico coeso. Pensa, a pessoa aplica 2 testes, um de autorrelato e um projetivo, como o Rorschach, né? Aí um dá uma coisa, o outro dá outra. A pessoa fica maluca, ela fala, eu não sei o que eu vou fazer, né? Então, eu tenho que entender o que isso significa, né? Isso tem um significado que eu acabei de falar, né? Essas discordâncias estão me dizendo alguma coisa, né? Então, os psicólogos, eles devem, portanto, engajar-se em uma formação continuada, mantendo-se atualizados com as últimas pesquisas, desenvolvimentos teóricos,
avanços metodológicos, né? A prática baseada em evidências é a pedra angular do exercício ético da profissão, assegurando aí que as avaliações sejam tão precisas e úteis quanto possíveis, tá? Os desafios éticos também incluem aí o manejo de expectativas, né? Então, às vezes, o avaliado, o solicitante da avaliação, como, por exemplo, pode ser um advogado, um juiz, né? Pode ser aí, de repente, os pais, pode ser, de repente, né, profissionais aí do trabalho, né? Eles podem ter expectativas sobre os resultados dos testes. É dever do psicólogo gerenciar essas expectativas e esclarecer que os resultados dos testes, eles são interpretativos e indicativos, e não respostas diretas ou soluções simplistas, né, para questões muitas vezes complexas. Então, em resumo, né, a avaliação psicológica clínica e forense exige rigor metodológico, discrição profissional e uma prática de atualização e aprendizado. Então, ao aderir a esses princípios, os psicólogos, eles podem fornecer avaliações que não só respeitam a dignidade e os direitos, né, humanos aí dos envolvidos, mas também contribuem aí de maneira significativa para o campo da justiça, oferecendo aí compreensões que transcendem as capacidades dos instrumentos de medidas, né? E finalizando, né? Então, essa avaliação psicológica, ela é sempre, eu só falei de dois contextos, né? Contexto clínico e contexto forense, né? Mas a avaliação psicológica, como ela nasce aí muito próxima da psicologia, ela está envolvida em praticamente toda a psicologia, todas as áreas da psicologia podem eventualmente demandar avaliações psicológicas. Então, a avaliação psicológica, como a psicologia, é uma disciplina multifacetada, multidisciplinar, presente aí nas diversas áreas da psicologia. E ela utiliza aí uma variedade de métodos, né? Dentre eles, os testes psicológicos, né? Para analisar, para compreender o comportamento humano, contribuindo aí para a justiça e o bem-estar das pessoas, né? E uma pós-graduação em avaliação psicológica, ela capacita os profissionais a se adaptarem às diferentes necessidades e contextos, fornecendo aí conhecimentos importantes para a tomada de decisões informadas, intervenções mais eficazes, tratamentos mais bem-sucedidos, né? Então, não perca essa oportunidade de aprofundar seu conhecimento e descobrir como que a avaliação psicológica ela desempenha aí um papel fundamental na compreensão aí do comportamento humano, na melhoria da qualidade de vida das pessoas, né? Esse é um curso que abre o nosso campo de visão para as mais diversas possibilidades de atuação e não se limita a um domínio ou a dois domínios, como a avaliação clínica e a avaliação forense, né? E às vezes as pessoas ficam pensando, para que eu vou fazer um curso de avaliação psicológica que abrange a avaliação em diferentes contextos, se eu quero só o clínico? Gente, eu mostrei o clínico e o forense. Se você começa a entender fatores importantes de uma avaliação forense, de aspectos de personalidade que estão envolvidos ali, né? Com certeza você se torna um avaliador clínico bem melhor. É muito interessante como nas aulas de perícias criminais, né, que é a avaliação psicológica forense no contexto criminal, às vezes eu pergunto para a turma, já tem alguém atuando aí no contexto de perícia criminal? Os alunos falam, às vezes nem metade da turma está atuando ali na área, né? Boa parte é clínico. Sempre os alunos começam a falar, professor, eu tenho um cliente assim. Professora, isso que você está colocando, né? É o que o meu cliente fala, né? Eu jamais podia imaginar que isso estaria relacionado com isso, né? Então, se você é um psicólogo clínico e desenvolve a sua habilidade clínica de avaliação e de perceber os fenômenos, né? E de elaborar documentos a partir dessas avaliações,
Com certeza, né? Estudando a avaliação, né? De repente, eu só trabalho com crianças. Ai, mas tem um módulo que é só de adulto. Ou trabalho só com adulto. Tem um módulo que é só de criança. O seu cliente foi uma criança. O seu cliente criança vai ser um adulto, né? E se eu já estou vendo esse adulto que teve essa infância, essa criança que tem uma infância muito diferente, diferente, não, muito semelhante, pode ser esse adulto amanhã, né? E aí eu aprendo a fazer melhor os meus prognósticos, né? Em relação a essas questões e a pensar nas consequências, né? Do que na infância de uma pessoa gerou na vida adulta. E o que tem acontecido numa infância, o que pode vir a acontecer eventualmente na vida adulta. Então, quando você estuda os diferentes contextos, você só se torna mais apto, né? Para desenvolver as suas funções profissionais com ética, com mais técnica, com mais métodos, instrumentos atualizados e baseados em evidências para avaliar questões psicológicas e apresentar o seu ponto de vista por meio de documentos cientificamente fundamentados, né? E sendo a avaliação psicológica uma expertise exclusiva dos psicólogos, o mercado de trabalho ele está ávido por profissionais que saibam fazer, né, diagnósticos psicológicos, indicação de tratamento com foco em demandas específicas, que saibam elaborar plano de intervenções mais eficazes, né, que saibam fazer orientações profissionais e de carreira, identificar pessoas mais aptas e não aptas para determinadas funções, para fazer cirurgias, para manuseio de armas, para avaliar a personalidade, comprometimentos cognitivos, afetivos, para fornecer feedbacks, para discutir as questões psicológicas, né? Para ter um diálogo honesto, né? Fundamentado cientificamente, né? E avaliar a efetividade dos tratamentos, né? Agradeço aí. Esqueci de passar esse slide, mas agradeço aí a atenção de vocês, né? O carinho de alguns que já me conhecem e vieram por aqui, né? Deixo aí um abraço aí e gratidão para todos vocês. Show, show, gente. Obrigado, professora. Professora, você tem tempinho de responder pelo menos 5 perguntinhas? Eu não vai dar Sim, para vamos responder lá. isso tanto, não, porque tem uma carrada daqui, mas pelo menos cinco perguntinhas só para a gente deixar um gostinho dessas respostas e aí mais dúvidas a gente repassa depois. Qualquer coisa a professora nos manda um áudio e a gente repassa para o pessoal no particular. Natália, passe aí pelo menos 5 perguntinhas para a professora para a gente suga esse restante desses minutos dela. Ah, sim, divino. Professora, uma pergunta que foi repetida mais de uma vez, então vou passar. A partir de qual idade o Rorschach pode ser aplicado em crianças, né? É recomendado o uso do teste em crianças Amei essa especificamente? pergunta, é uma questão que eu sempre quero falar e eu esqueço. Então, essa pergunta veio a calhar perfeitamente. Tá? Então, essa é uma questão interessante. O Rocha, ele pode ser aplicado em crianças a partir de 5, 6 anos, tá? Mas para isso, a gente precisa de normas, a gente precisa de dados que indicam a validade dele, né? Então, no Brasil, a gente tem um sistema de avaliação de testes psicológicos, né? E lá você encontra todos os testes que estão listados, né, que são considerados, né, aprovados, adequados para o uso profissional, né, porque eles têm dados de validade, de confiabilidade, dados, normas de interpretação desses instrumentos, mas para o Rocha, no Brasil, a gente não tem para crianças e adolescentes, tá? Está em estudo, já foi submetido, né? Foi solicitado mais indícios ali, né, de confiabilidade, de validade em alguns detalhes, só que a gente tem que lembrar que o RPAS, que é o sistema que eu trabalho, nos outros não tem, tá? Ele é uma norma internacional, ele é validado internacionalmente.
tá? Então, entra a amostra brasileira, mas quaisquer coisas que têm que ser avaliadas, elas são investigadas numa amostra muito maior que só o Brasil, né? Então, o Rocha pode ser aplicado em crianças? É possível, mas no Brasil ainda não, tá? Então, aplicar a Rocha antes dos 16 anos, 17, acho que o RPAS é 17 e a escola do professor Aníbal Silveira, que é o Rocha Clínico, que ele deu o nome de Rocha Clínico, é a partir dos 16, tá? Então, no Brasil, de acordo com o sistema que nós temos, né, de avaliação de testes psicológicos, o Rocha está apto para ser aplicado nos brasileiros a partir de 16, se você usa uma escola, e a partir de 17, se você utiliza uma outra escola. Obrigada, professora. A próxima pergunta também foram duas perguntas um pouco parecidas em relação à devolutiva. Uma delas foi do Vitor. Ele perguntou: quando nós somos responsáveis somente pela avaliação psicológica, como por exemplo no âmbito clínico, como podemos dar uma devolutiva ao paciente caso tenha discordância dos resultados com os comportamentos apresentados na própria entrevista? E a outra pergunta, que tem um pouco também a ver nesse sentido, é de. O Marcos falou que outro dia viu uma notícia de um copiloto de avião que teve a licença revogada por conta dos testes. Depois que ele voltou por ser considerado apto, ele teve um problema, né? Tombou um avião comercial que estava pilotando justamente pelo nervosismo em relação a isso. Então, como nós podemos reverter um caso após uma avaliação mal recebida por um cliente, no qual outras vidas podem ser colocadas em risco também? É uma questão muito séria, né? Normalmente, né, a gente não costuma, porque ele está falando de resultados diferentes, assim, eu faço uma entrevista e eu continuo a entrevista e tem informações dissonantes, é isso? Ou são Ele entrevistas de pessoas diferentes sobre a mesma pessoa, cada um chegou numa informação diferente, acho que é no mesmo, né? O Acho psicólogo que a encontra pergunta dele foi no nesse sentido. autorrelato, né? Isso. No autorrelato, né? Olha, o ideal, né, é que a gente não venha jogar aí, né, essas dissonâncias assim tão claras para o nosso cliente. Anota e fala. Sabe aquela questão sobre isso, isso e aquilo, né? Eu fiquei meio confusa, eu não sei se eu entendi muito bem, né? Parece que em determinados momentos tem uma forma de você agir, outros parece que agem diferente. Eu acho que eu fiquei confusa. Vamos falar um pouco mais sobre isso, né? Para a gente entender o que está acontecendo, como é que você lida com isso, né? E aí, você tem algum contexto que você consegue imaginar, né? Você se comportando de uma maneira diferente? Porque eu posso ser uma pessoa muito centrada, né? Às vezes até um pouco introvertida, mas na minha família eu posso ser uma pessoa extremamente expansiva, alegre, afetiva, né? Porque os contextos diferentes, né? Propiciam comportamentos também diferentes. Então, qual é o gatilho? Teve uma vez que um psiquiatra mandou para mim a seguinte questão. Ele já estava acostumado a mandar avaliação para mim. Ele falou assim: quando é que o meu cliente é mais psicótico? Né? Ele está reconhecendo que existem contextos que são gatilhos mais eficientes para esse transtorno, e que tem contextos que o cliente dele se comporta como uma pessoa normal, né? Então, talvez é importante a gente investigar, né, os diferentes contextos que são gatilhos para comportamentos diferentes. Não sei se eu respondi. Obrigada, professora. E aí foi a questão do piloto, né? Isso. Sim. Existe um plano de lei que eles querem eliminar a avaliação psicológica de concursos, né? Porque dizem assim, ai, porque no concurso a pessoa está muito tensa, porque ela quer passar no concurso, né? Tá.
Se a pessoa, né, se desorganiza psicologicamente, diante de uma situação de concurso, e geralmente concurso tem a ver principalmente com empregos do governo, né, onde nós pagamos essa pessoa, a gente precisa de pessoas centradas para lidar com as pessoas, né? Então, que a situação de concurso é só uma pequena situação que gera estresse. Então, é super importante nós defendermos aí a manutenção da avaliação psicológica, né, por uma questão de saúde mental, como uma questão de direitos, né, por uma questão, assim, de proteção da pessoa que ocupa essa função e das pessoas que são atendidas por este profissional, né? Então, é super importante a gente defender aí, né, que em concursos, e no caso aí, né, é obrigatório passar por procedimentos de avaliação nesse contexto aí de aviação, né? Essas pessoas passam constantemente por períodos aí de avaliação, tá? Obrigada, professora. Última pergunta agora. A Natália perguntou, em um contexto clínico em que foi solicitada uma avaliação psicológica por um psiquiatra para diagnóstico diferencial sobre um possível transtorno de personalidade antissocial, como proceder? Vejo muitos colegas com receio em fazer este diagnóstico. Existe algum motivo especial para isso? Tá. Então, vamos supor que está escrito ali na avaliação do psiquiatra, né? Diagnóstico diferencial para, sei lá, transtorno de personalidade borderline, e transtorno de personalidade antissocial, tá? Se o psiquiatra ele quer saber isso, ele tem que colocar isso no papel, tá? Ele tem que colocar isso no papel, ok? Se ele coloca isso no papel, o cliente sabe o que o psiquiatra está pedindo. Eu já fiz uma avaliação dessa, que o psiquiatra colocou no papel, mas que o psiquiatra tinha essa dúvida, mas que foi verbalizada pelo próprio cliente, tá? Porque a gente não pode avaliar nada que a pessoa que está sendo avaliada não sabe que está sendo avaliada. Isso é antiético. Tá? Então, se eu sei que eu estou indo no psicólogo, que o meu psiquiatra gostaria, provavelmente conversou comigo, né? Para saber se eu tenho aí traços de personalidade antissociais, né? Então, a gente está dentro de um contexto muito ético, bem esclarecido, onde as pessoas estão sabendo o que está acontecendo, tá? E aí, nessa situação, né, não é fácil mesmo, né? Você trabalhar com esse tipo de transtorno que implica aí em questões morais, éticas, né, crimes, enfim. Mas é importante você saber redigir isso também, né? Dar exemplos, né? Como, por exemplo, de coisas que a pessoa trouxe, né? E que é uma coisa conhecida, né? Então, essa pessoa, de repente, ela está com dificuldade de lidar com os limites, né? Como, por exemplo, aí vamos supor, não preciso colocar que ela fez um crime, né? Não, como, por exemplo, saber quais são os limites adequados num contexto quando ela está num restaurante, né? Ela tem dificuldade de entender os seus limites, né? Como, por exemplo, em vagas de estacionamento. Então, a gente pode ali colocar algumas questões sem necessariamente as pessoas, você julgar as pessoas ali, né? Então, você pode falar de uma forma diferente. Quem tem que diagnosticar mesmo é o psiquiatra. Eu posso descrever as dificuldades, as limitações e o que o meu cliente precisa desenvolver, né? Show, É, professor, é isso. Não vou mais tomar seu tempo. E, novamente, lhe agradecer aos 165 participantes que nos acompanharam até agora. Chegamos aí a mais de 210 pessoas nos acompanhando ao vivo. Professora, muito obrigado pela disponibilidade. Ó, alguém está perguntando aí, ó, minhas redes sociais. Eu lancei Acabou que eu lá. não coloquei. É Ana Cristina Tem, Rezende, né? não, pode ser. Eu tenho Ah, o tem Ana outra. Cristina Rezende
E eu Uhum. tenho também o igap.net.br, ou igap.net só. igap.net, vocês me acham no Insta, para quem quer seguir minha vida profissional, porque a minha vida pessoal lá no Insta, tadinho, ele é muito parado. Show. Professora, muitíssimo obrigado. Professor, gente, sigam a professora, por favor. Vamos dar esse like, né? Valorizar ainda mais essa participação dela. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado a todos, Natália, pelo acompanhamento. E é isso, gente. Quem tiver interesse, Ana Cristina está aí, coordenadora da nossa pós, e Rio de Janeiro a gente está chegando novamente. Abraço a todos, ótima noite, bom descanso. Gratidão, professora. Gratidão, divino, até Tchau, mais. tchau.